política, para a gente falar um pouco mais sobre comunicação política, e essa que é uma semana decisiva, Mari. Bom dia, tudo certo? Fica à vontade para dar um bom dia para nossa audiência, já apresentar aí o nosso tema, a nossa convidada dessa manhã. Bom dia, Cami, bom dia ao Pedro, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN, também aos que nos veem pelo YouTube. Bom, reta final, última semana de campanha, né? Faltando hoje exatamente 5 dias para o dia da eleição. Aqui a expectativa, né, em Cuiabá, a gente está nisso, né? Vai ter segundo turno, não vai ter segundo turno. Daqui a pouco temos debate entre os candidatos aqui de Cuiabá. Então, vamos lá estar atentos, olhar aí quem está indeciso, né? Que seja aí mais uma oportunidade para que entenda um pouco das propostas de cada candidato, um pouco das ideias e que consiga aí de alguma forma escolher o seu candidato em quem votar. E, bom, para finalizar, né, pelo menos esse primeiro turno, né, no nosso programa, uma convidada muito especial. Eu que falei para ela que eu admiro muito o trabalho dela, e ontem, quando eu fui pedir o currículo dela para apresentar aqui, eu até falei para a falei, Camila, eu me senti um pouco humilhada, né, com tantas coisas, com tantos feitos, conquistas, né, e trabalhos prestados. Nossa convidada de hoje é a Gil Castilho, ela que já trabalhou em diversas campanhas eleitorais, tanto na área pública quanto privada, no Brasil, América Latina, na África. Ela já coordenou campanha presidencial em Moçambique, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Desde 2004, ela desenvolve projetos, né, em apoio à democracia, à formação de partidos políticos, além de ser uma das pioneiras no estudo e trabalho de inclusão das mulheres na política. Olha a importância dela, Cami, aí, para nós, referência para as mulheres. Também é especialista em propaganda política, rádio, televisão e novas tecnologias. E hoje ela também é fundadora e vice-presidente do CAMP, que é o Clube Associativo de Profissionais de Marketing Político. Ela ainda tem vários aqui, o currículo é extenso, Gil, mas me permita, fiz um breve resumo aqui para também não tomar o seu tempo e também a gente já conversar ao que interessa hoje a nossa audiência, que é essa última semana, essa reta final, né, de campanha eleitoral. Então, primeiro te agradecer, eu sei que só deve estar uma correria essa última semana aí com tantas campanhas eleitorais, te agradecer por tirar um tempinho aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-la aqui. Bom dia, Mari, bom dia a todos, um prazer enorme estar aqui com vocês para falar daquilo que a gente mais gosta, né, que é política, que são as campanhas eleitorais. Então, eu que te agradeço aí pela oportunidade de poder conversar com você. Eu falo que a gente sofre, né, Gil, nesses períodos de campanha, porque realmente é muito trabalho, é exaustivo, mas a gente não vive sem, né? Passa uma campanha eleitoral, eu já fico, e agora? Né? Parece que tá faltando alguma coisa, a gente fica num ritmo tão acelerado, né? Mas, falo, cada louco com as suas loucuras. Mas, Gil, falando aqui, com toda a sua experiência, né, tantas campanhas que você participou, não só no Brasil, aí, em vários países, o que é a última semana de campanha, né? A gente vê aí o número grande de indecisos, né? Eu estava até vendo uma análise, principalmente nas capitais do Brasil, ainda passa 40%, 50% do indecisos. Você acha que essa última semana ela pode fazer a diferença numa campanha eleitoral? Ela faz, sim, bastante diferença, né? Porque, na verdade, existem várias leis. Ué, caiu aqui. Acho que a gente perdeu aqui o contato com a Gil. Caiu aqui a transmissão que a gente estava acompanhando ela também pelo YouTube. Vamos tentar restabelecer. Acho que voltou. Gil, está nos ouvindo bem? Tudo certo? Voltou. Então você estava no comecinho ali. Estava no comecinho ali ainda falando que faz muita diferença essa reta final. Fica à vontade para retomar. Tá ótimo. Na verdade, faz sim bastante diferença. Por quê? Porque normalmente as pessoas deixam para escolher na reta final. Isso daí já é uma questão tradicional. Inclusive, existem algumas leis que justificam isso, né? A tal da lei da procrastinação. Tudo aquilo que que não é importante, que não é relevante ou que é chato, a gente acaba deixando para o final, né? Não é à toa que o site da Receita Federal, no último dia de entrega do imposto de renda, ele não aguenta, né, tanta gente entregando, porque é chato entregar imposto de renda. E para a maioria das pessoas que diferentemente de nós, não vive a política, não respira a política, elas estão preocupadas em resolver as suas vidas pessoais, a sua falta de dinheiro no fim do mês, a falta de transporte, a briga por um espaço no hospital.
Então, são várias outras coisas que impactam na vida das pessoas. Então, nessa reta final, ela de fato vai começar a pensar, olhar e comparar ou fazer um resumo na sua cabeça de tudo aquilo que foi falado ao longo nesses fragmentos, né, de informação que ela tem de tudo que foi falado durante o período eleitoral. Então, essa semana, sim, ela é bastante decisiva. Ela é uma semana essencialmente emocional. Então, apelos racionais de voto, principalmente nesta última semana, eles não vão colar. E o candidato, na verdade, agora é o que melhor sintonizar aí com os anseios da população. Então, é uma briga de foice mesmo nessa última semana. Você acabou já respondendo uma pergunta que eu ia fazer, Gil, que é uma pergunta que eu às vezes recebo, né? E que quando eu coloquei, né? Eu sempre abro a caixinha de pergunta ali para dúvidas do nosso programa. E as pessoas exatamente perguntaram isso. Às vezes, se você quiser aprofundar nisso, eu preciso ser mais emocional ou racional? Eu preciso dar motivos, né? Explicar um pouco, porque a gente sabe, né, Gil, a gente que trabalha com comunicação, que durante a campanha a gente faz uma construção, a gente apresenta o candidato, né? Tem toda uma introdução. Só que tem muita gente que às vezes não viu, né? Não está acompanhando desde o dia 16 de agosto, né? O que a gente tem feito com os nossos candidatos e tudo. Então ela vai ver a partir de agora. Mas e aí, o que eu faço? Eu também faço conteúdos me apresentando, eu falo um pouco das propostas, ou eu foco só na parte de mobilização, de rua, né? Aquele clima, né, gostoso assim de campanha, que é tudo mais animado, essa parte emocional mesmo. E aí, Gil, o que eu foco aí nesses últimos... Quem é candidato que está nos ouvindo tem aí esses 5 dias, né? Até a eleição, quer dizer, até sábado, né? Que domingo a gente não pode fazer nada. Exato. Bom, na verdade, assim, se você não se apresentou ainda na última semana, é que você não vai conseguir se apresentar de fato. Até porque hoje, né, e você sabe bem, né, Mari, hoje a gente vive a hiperfragmentação da comunicação. Então, se ao longo desse processo, e olha, não é só nos 45 dias de campanha, não, se ao longo dessa carreira política você não conseguiu ir já sedimentando uma imagem, vai ficar muito difícil na última semana você reverter tudo isso, né? A gente vê, inclusive, campanhas aí que estão sendo polêmicas de mudanças de estratégia no meio do processo. Isso tudo, assim, a experiência me diz que isso não funciona muito bem. Você tem que entender, é um trabalho, vamos dizer assim, é um trabalho homeopático e de longo prazo. E, logicamente, o que acontece? Nesses 45 dias de campanha, que hoje eu considero bastante curtos, né, em relação ao que eram antes de 90 dias, fica muito difícil você consolidar uma imagem que você já não tem um trabalho prévio. Esse é o primeiro ponto. Segundo, se nos 45 dias você também não conseguiu fazer toda essa jornada de apresentação, na última semana vai ser muito difícil de fazê-la. Agora, independentemente se você fez ou não fez esse processo, a última semana é de crescimento dessa candidatura, da percepção de que essa campanha cresceu, que ela é festiva. É isso que a gente precisa chegar lá. Logicamente que a gente tem aí algumas coisas disruptivas acontecendo nessa eleição, mas, via de regra, essa reta final é festa, é alegria, é convencer o eleitor pelo coração. Agora, Gil, bom dia. Pedro aqui. Levando em consideração o seu currículo ali, a sua experiência, a gente um tempo atrás ficava numa expectativa nesses últimos dias, aquelas panfletagens, o que chamava de apócrifo, sobre o candidato. Hoje a gente vê isso nas redes sociais. Acha que ainda vale esse tipo de estratégia? Você bem mencionou, se você chegou até aqui e não conseguiu conquistar o seu eleitor, não é fazendo esse tipo de situação, talvez você chegue a ele. Mas a gente vê que a coisa não é bem assim. Agora, recentemente, aqui em Cuiabá, por exemplo, tem estratégia nesse sentido, de apontar o dedo, de fato, né, para o seu adversário. Vale, nesse último momento, essa última atacada, digamos assim? Olha, eu acho que cada campanha é específico, né? Eu sempre gosto muito de voltar, eu repito bastante uma frase que, para mim, define o que é marketing político eleitoral, que é uma frase do Paul Lazarsfeld, que diz que o marketing político eleitoral ele é um mecanismo de ativação das tendências latentes. Então, não adianta eu atacar ninguém, ou se aquilo não for já
já não tiver uma semente na cabeça das pessoas daquela questão. Outra coisa, aí também é uma questão de estratégia de cada profissional. Eu, por via de regra, sou contra uma estratégia de ataque baixo. Eu costumo brincar o seguinte: existe a campanha suja e existe a campanha reveladora, são coisas diferentes. Eu explicar para as pessoas, expor para o cidadão que fulano responde a processo, que ele não é uma pessoa confiável, porque existem fatos, é uma coisa. Outra coisa é eu inventar histórias, fake news e tudo mais contra esse meu adversário. Porque muitas vezes isso acaba voltando contra o próprio candidato. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões. Eu acho que, inclusive, até o fato da gente hoje ter uma atuação associativa, né, uma atuação institucional dentro do marketing político é justamente para debater esse tipo de coisa. Qual é a nossa responsabilidade na hora de traçar uma estratégia eleitoral. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões. Mas existe, sim, essa última semana, infelizmente, ainda é de muito ataque. A gente vê isso acontecendo sempre, mas é importante a gente lembrar o seguinte: nem sempre o eleitor pode até achar divertido que fulano lacrou, que colocou uma frase legal na internet, que tem um vídeo lacrando, enfim. Mas na hora de votar, ele vai acreditar naquela pessoa, né? Então, a gente precisa lembrar muito bem disso. Uma coisa é a quantidade de popularidade que eu tenho, outra coisa é a credibilidade eleitoral que eu tenho. São coisas diferentes. E, Gil, entrando um pouco no que o Pedro falou, ali ele fala um pouquinho, né, da pessoa que ataca. E quando você recebe, né, nessa última semana, pode ser alguma fake news inventada, ou às vezes pode ser até uma situação que é verdadeira, mas a pessoa utiliza ali, né, uma situação um pouco... tenta colocar, né, num outro contexto que prejudica, né? A gente sabe que, principalmente nos últimos dias, as pessoas, ele não vai ter tempo de rebater, não vai ter, né, tempo de explicar alguma situação. Eu tenho até um candidato que a gente está preocupado com o que pode estar por vir aí nesses últimos dias. Como lidar, né, com isso? Você acredita que algumas situações como essa podem fazer também, lógico, eu acho que cada situação e cada campanha é uma campanha, mas como ter essa calma, né? Como responder, né? Compensa responder? Como que a gente faz aí para lidar com uma possível crise aí nessa reta final de campanha? Olha, esse daí talvez seja o drama mais complicado dentro de uma campanha eleitoral, né? É segurar a onda quando você recebe um ataque. Então, normalmente, os ânimos se acirram, as pessoas querem responder já de cara e com o fígado. Então, por isso que é muito importante até o papel da consultoria ter uma isenção emocional do processo, porque é justamente para parar, pensar, analisar números e tomar a melhor estratégia para aquela situação. Às vezes, e depende muito, né, analisando todas essas informações, o silêncio é a melhor estratégia. Às vezes não, às vezes é preciso se retratar ou é preciso se indignar diante de determinado ataque. Cada caso é um caso, mas uma coisa é certa: a gente responder com o fígado, né, de pronto, isso sempre, a gente corre um risco muito grande de dar o tom errado e do tiro sair ao contrário, né? Então, assim, primeira coisa, como em qualquer gerenciamento de crise, né? A gente tem que parar, pensar, analisar os dados e aí tomar as decisões. Eu tenho um amigo consultor colombiano chamado Maurício de Bengochea, que ele tem uma frase muito bacana. Ele diz o seguinte, que administrar uma comunicação de governo é administrar crise. E administrar comunicação de campanha eleitoral é administrar o caos. Então, assim, a vida política, ela é, via de regra, administrar crises, é parar, é pensar, é tomar decisões com a cabeça fria. E Gil, você que já coordenou campanha em vários países, né, diferentes culturas, tem alguma abordagem que você vê que é específica que funciona nessa última semana para todos os contextos? Algo que você fala, nossa, isso eu já tentei em várias situações, né? E dá certo, assim.
Eu sei, não existe, né? Eu sempre falo, gente, não existe fórmula de bolo para ganhar campanha, para nada. Mas tem alguma situação, eu falo que toda campanha é uma campanha, igual você via falando, né, Gil? Todo contexto é diferente, não só cultural, né? Mas as pessoas, os eleitores, o que a gente quer, né? Em cada período também muda muito o contexto, né? Político do momento. Mas tem alguma coisa que você fala, Mariana, olha, isso sempre funciona, ou, né, algum aspecto aí de estratégia para essa última semana especificamente? Olha que interessante, né? Tem uma frase, daí falando de outra frase, do John Napolitan, né? John Napolitan é considerado o pai da consultoria política. Ele é, assim, o grande mestre de todos nós, né? Ele tem uma lista de 100 mandamentos, né? Tudo que ele aprendeu como consultor político. Então, uma das frases, e uma das que eu mais gosto, é muito simples. Ele diz assim, toda campanha é igual, toda campanha é diferente. Então, assim, porque é exatamente isso. E aí, o que a gente extrai disso? A natureza humana, ela é igual em qualquer lugar do mundo. Então, quando você vai traçar estratégias, essas estratégias, elas são muito parecidas, porque os anseios das pessoas são parecidos. Mudam questões culturais, mas as pessoas sempre querem, né? Elas querem estar numa situação melhor e quem melhor responder, né, o que é a melhor solução para aquele problema, com certeza vai ter o voto dessas pessoas. Então, a natureza humana, ela é a mesma. O que mudam são as táticas, né? Então, assim, cada país a gente tem táticas diferentes. Por exemplo, em Moçambique, o voto é de papel e existe muita fraude eleitoral porque muitas pessoas não sabem escrever, então você vota molhando o dedo na tinta e colocando no quadradinho do candidato que você quer votar ou do partido que você quer votar. Então, é comum, por exemplo, dobrar o papel errado, manchar em outro quadradinho e aquele voto está anulado. Então, existe até uma orientação das pessoas, da forma como dobrar, para não estragar o voto, enfim. Então, assim, são questões culturais muito diferentes da nossa, mas a natureza humana, os desejos, os anseios, eles são sempre iguais. E a comunicação política vai ser sempre sobre aquilo que são os anseios dessas pessoas. Então, se a gente não fizer pesquisa, não analisar até o último dia, né, até a véspera da eleição, todas essas oscilações de humor do eleitor, a gente acaba dando tiro errado. A Cila Schumann, inclusive, que é uma grande, querida amiga minha de profissão e de associação, ela tem uma frase que eu acho genial. Ela diz assim, que campanha eleitoral tem mais a ver com matemática do que com gramática. E é bem isso mesmo. Sem dados, a gente não faz nada. Eu falo, contra dados não há argumentos, né, Ju? Às vezes as pessoas tentam discutir, mas a pesquisa está errada, não, esse não é, tentam se enganar com o resultado da pesquisa, né? E eu tinha uma pergunta exatamente nesse contexto, que eu ia te entender um pouquinho qual que é o papel, né, da pesquisa interna nessa última semana. Daria, né, deve guiar as decisões aí, ou é melhor confiar na percepção do time, a gente... seria o momento, às vezes, de mudar uma estratégia se a gente vê que, né, de acordo com a pesquisa, com os dados ali, não está saindo como planejado? Tudo são os dados mesmo. Então, na verdade, assim, lá atrás a gente tem precisa de pesquisas mais profundas, dados quantitativos e qualitativos também, para ir entendendo. Nessa reta final, nessa semana final, a gente vai analisar números eleitorais mesmo, né? Ou quando tem um problema, por exemplo, eu estou até numa campanha que eu estou trabalhando, de ontem para hoje surgiu um fato novo. Então, assim, está todo mundo debruçado hoje, já tem equipe na rua colhendo dados e tudo, para a gente tentar entender. Mas a gente sabe que o tempo de maturação aí dessa ação que a gente vai fazer, ele é curto por conta da data eleitoral. Mas os dados, eles são fundamentais até o último minuto, né? Porque é isso, o eleitor, ele é volátil. Você mesmo falou lá no comecinho, como o número de indecisos ainda é bastante grande. E realmente é isso mesmo. Tem gente que vai mudar o voto ainda na véspera da eleição. Então, tem uma série de coisas que a gente precisa fazer nessa reta final e que os números vão nos embasar para isso, sim.
9 horas e Não sei se eu 29 minutos. A gente vai precisar fazer uma pausa agora, Pedro Panoc? A gente vai precisar, Ju, fazer uma pausa obrigatória aqui para o Repórter CBN, mas vou pedir para você seguir conectado aqui conosco. Já já a gente volta. Tem mais algumas dúvidas para a gente esclarecer nessa reta final. É bem rápido. Já já voltamos. Amanhã de terça-feira, dia 1º de outubro, um mês novo que se inicia e a expectativa aí bem alta, né? Principalmente dos candidatos para essa reta final de campanha eleitoral. E aí dentro do nosso quadro Comunicação Política de hoje, a advogada e consultora política Mariana Bonjour trouxe uma convidada super especial. Mari falou que estava na expectativa por esse bate-papo também. Quem está conversando conosco nessa manhã é a consultora política Gil Castilho, está falando dessa reta final de campanha eleitoral. Gil, está conosco? O Anderson nos escuta bem nesse momento? Tudo certo, Gil? Certinho. Eu queria aproveitar para fazer um questionamento, Gil, porque a gente volta e meia tem alguns candidatos, né, Mari, que acompanham aqui o nosso programa, principalmente candidatos a vereador, né? E a gente está numa reta final que eu imagino que é bastante distinta, né, quando a gente fala da campanha de prefeito e de vereador. A gente vê, por exemplo, muitos prefeitos que já não estão realizando tantos eventos nessa semana, porque aqui na capital, por exemplo, nós temos 2 debates importantes nessa reta final. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, dessas situações, né? Cada um tem que focar no seu, por exemplo, o vereador intensificar a reunião, tá ali próximo à população, ao contato. É importante mostrar essa força, algo que a gente falava na semana passada, né? O pessoal que está indeciso, eu vejo ali que o fulano está com grande apoio, está realizando uma reunião com bastante gente, então sinal de que eu vou para aquele lá. E o prefeito, o candidato a prefeito deve dar uma atenção para o debate, para essas entrevistas na reta final. Como é que deve ser a postura aí quando a gente fala, né, de candidatos a vereador e prefeito? Olha, para todas as candidaturas, né, a eleição, o período eleitoral, ele é uma corrida de maratona e não de velocidade. Então, a gente sempre orienta que a campanha tem que ir num crescendo, porque, lógico, chega nos últimos dias, os compromissos aumentam bastante. Então, obviamente, os candidatos a prefeito e prefeitas, eles precisam intensificar aquilo que dê mais audiência, que faça com que ele chegue a mais pessoas, porque ele precisa da maioria, ele precisa falar com todo mundo. Então, os debates são, sim, importantes, embora normalmente eles aconteçam tarde da noite, mas depois, fragmentos desse debate vão impactar, vão poder ser divulgados e tudo mais. Esse é um ponto. Os candidatos a vereador precisam, logicamente, ampliar esse corpo a corpo, ampliar essa comunicação aérea através das redes sociais. Por quê? Porque se para um candidato ao executivo a gente tem esse número enorme ainda de indecisos, para os candidatos aos cargos legislativos, esse número é ainda maior. A gente sabe, inclusive, que tem gente que pega santinho no último dia e fala, vou votar nesse candidato. Ainda existe isso, infelizmente. Então, sim, o candidato a um cargo proporcional, ele precisa intensificar esse corpo a corpo, ele precisa intensificar esses últimos momentos aí, participar bastante de tudo aquilo que ele puder, de reuniões, de caminhadas, de conversas, né, estar atuante aí também através dos meios digitais. E, logicamente, que os candidatos a prefeito precisam estar mais descansados para esses debates, participar de eventos maiores apenas, para poder conseguir ter energia suficiente para tudo isso. Muito bem. 9h40, dúvidas, Mariana, Pedro, fiquem à vontade. Eu já trago pergunta aqui também da nossa audiência. Uma pergunta aqui que eu recebi, Gil, até anotei aqui para não esquecer, que vai também em complemento um pouco o que a Camila perguntou, em relação à agenda do candidato. Só que mais especificamente, né, agora que a gente está falando em eleições municipais, aonde focar? Eu vou no bairro que eu sei que tem uma densidade, né, eleitoral maior, ou eu vou dou, né, mais atenção para reuniões em bairros que eu sei que eu vou ter mais voto. Como que você acha que funciona? Ou eu vou num bairro que eu nunca fui e eu vou visitar agora? Como que você acha que deve ser feita a agenda, né, do candidato nessa reta final, nesses últimos dias, Gil? Olha, na verdade, essa agenda é uma parte muito importante, super estratégica, normalmente negligenciada durante a campanha. Então, é muito importante prestar atenção na agenda. Primeiro, desde o começo, a gente orienta que a gente parte do princípio, né, da teoria da espiral do marketing ali.
a gente primeiro vai conversar com os nichos que a gente tem já alguma penetração, né? Justamente para ir contaminando todo esse entorno. É um grande erro achar lá atrás, estou dizendo isso lá atrás, né, no começo da campanha, que você vai pegar um mapa, olhar a pesquisa e falar, nossa, tal região eu não estou muito bem, e ir lá primeiro, porque é um erro. Você vai ter que ter uma energia muito maior para convencer essas pessoas. Então, é preciso você primeiro angariar aquele público que você já tem, seja geograficamente, socialmente, no ambiente digital. Na reta final, agora, se você não visitou todos os espaços ainda, se você não dialogou com todo mundo, também vai ficar bastante difícil você abrir novos espaços. O que precisa agora é revisitar esses públicos, fidelizar, né? É bem aquela coisa do funil mesmo, de marketing, de conversão, né? Você vai dialogando em vários níveis ao longo da campanha eleitoral, e nessa reta final você precisa fidelizar aqueles nichos que já são bem propensos a votar em você. Então, assim, tentar agora converter nichos que você não conseguiu ao longo dos 45 dias é perder tempo. Perca de tempo. Assim, exatamente. Perfeito. Tem o Jamison de Nossa Senhora do Socorro, tá nos acompanhando aqui, mandou um alô para todos vocês. E a Juliette, ela tá perguntando aqui, Gil, o que não fazer em hipótese alguma nesses últimos dias? Tem alguma coisa assim que é... A Mari falou do que é certeiro que pode funcionar em diversos lugares. E a Juliette falou que tem que fugir, não pode fazer em hipótese alguma. Tem alguma dica também nesse sentido? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, tentar não derreter a sua campanha, não cometer nenhum equívoco, inclusive nenhum equívoco jurídico, né? As campanhas, cada ano, elas estão cada vez mais judicializadas. A gente tem uma legislação eleitoral muito complexa, muito complicada, então qualquer coisinha você pode cometer um erro. Às vezes a pessoa está indo bem, né? Está lá na frente, sossega e acaba cometendo alguns delitos jurídicos complicados que podem colocar a campanha a perder. Às vezes o delito é só uma multa, mas às vezes o delito é uma cassação de candidatura, inclusive. Então, eu acho que tomar muito cuidado para não cometer erros jurídicos é super importante, e lógico. Aí é uma coisa que eu defendo bastante, apesar de ter o mito aí do marketing político, de jogadas e estratégias, vamos dizer assim, não convencionais, mas manter a ética dentro da sua campanha. Né? Tentar não atacar, não fazer fake news, esse tipo de coisa, porque realmente isso volta-se contra quem está fazendo esse tipo de coisa. Perfeito. E Gil, fugindo, assim, eu coloquei o nosso tema, né, como a última semana da eleição, mas eu sei que você é uma especialista, né, também em propaganda de rádio e televisão. E queria ouvir um pouquinho sua opinião, porque é uma coisa que a gente também debate aqui com todos os convidados que a gente traz, da importância ainda dos meios mais tradicionais, né, para as campanhas políticas. A gente sabe aí do mundo digital que a gente tem vivenciado, a importância das redes sociais tem crescido a cada vez mais, né, principalmente com tráfego pago, mas queria entender o que você considera, como você vê a importância ainda dos meios, né, mais tradicionais, como rádio e televisão na campanha, e principalmente nessa reta final, né, como que você vê essa utilização dentro da campanha? Olha, os meios de comunicação de massa, né, a televisão e o rádio, são muito importantes ainda dentro do processo. É importante só a gente lembrar o seguinte, tem funções muito diferentes. Existe uma teoria, e eu concordo com ela, que diz que os ambientes digitais são os locais onde a gente vai ter as fermentações sociais. É onde os temas começam a ser debatidos, coisas são discutidas, inclusive hoje dentro de uma forma muito polarizada, mas as fermentações elas acontecem nos ambientes digitais, mas elas se legitimam quando elas vão para o rádio e para a televisão. Elas viram consenso social quando elas vão para o rádio e para a televisão. Então, a gente não pode desprezar nenhum meio de comunicação, inclusive, quando a gente faz um diagnóstico eleitoral, uma das coisas que a gente afere, e é das mais importantes, exatamente são os hábitos de consumo de mídia. Não é analisar índice de audiência dos veículos, não é isso, mas hábitos de consumo de mídia, de consumo de informação das pessoas especificamente para aquela eleição.
E aí você consegue dosar, dentro do seu planejamento estratégico, o peso de cada uma dessas mídias. Por exemplo, nós temos cidades na região metropolitana de São Paulo, enormes, cidades acima de 500, 600 mil habitantes, que não têm rádio e televisão fortes, porque todas operam a partir de São Paulo. Então, as pessoas consomem rádio e televisão de São Paulo. Como que você vai fazer uma campanha eleitoral sem rádio e televisão? É dificílimo. Então, assim, o peso do rádio e da televisão é gigantesco. Nessas cidades onde a gente não tem essas retransmissoras, a gente acaba tendo uma campanha muito forte de rua e campanha aérea através dos meios digitais, mas é impressionante a falta que faz o rádio e a televisão. Então, assim, sim, o rádio e a televisão ainda são muito importantes. 9h47, tem dúvidas por aí, Pedro Panocchi? Fica à vontade. Gil, nesse aspecto ainda levando em consideração, né, o poder do rádio e da televisão, qual a sua avaliação, por exemplo, em relação aos debates, especialmente nesses últimos momentos? E aí, nesse sentido, por exemplo, um candidato que esteja bem na pesquisa, com uma certa tranquilidade, ele pode se dar o luxo de falar assim, não quero participar desse debate, porque, igual você falou, preciso de repente me preservar. Seria uma boa estratégia? Qual a importância do debate em um contexto geral aí nesses últimos dias? Na verdade, assim, quando a pessoa está muito à frente numa pesquisa eleitoral, ela logicamente será o grande telhado de vidro dos debates. É uma estratégia, sim, né? Até porque em alguns lugares os debates estão extremamente acirrados, né? Aliás, em São Paulo, inclusive, indo às vias de fato, aí, com a questão de agressão física e tudo mais. Então, assim, também é uma estratégia, assim, e não deixa de ser uma estratégia válida, embora eu ache que todo candidato precisa, sim, debater suas propostas. Precisa, sim, né, se mostrar. Mas existe uma estratégia, se a pessoa está muito à frente, ela não tem muito porquê, ao invés de debater ideias, só virar alvo de ataques, né? E a gente tem visto que o nível dos debates, pelo menos alguns deles, tem estado muito baixo, né? Gil, não sei se ainda tem mais dúvidas da Mari também, mas eu queria que você falasse um pouco também ao eleitor que está ali, de certa forma, mais descrente, né, Mari? A gente tem muitos exemplos aqui de pessoas que têm uma certa aversão à política, né? Não quer saber. E eu lembro alguns pontos que você falou logo no início, né, da nossa entrevista. Você falava que essa reta final ela é muito importante, porque ao longo do tempo, ali, ao longo do período eleitoral, as pessoas estão preocupadas com outras demandas, né? Você citou ali se tem vaga no hospital, se o transporte está de qualidade, outras situações na área da saúde, mas de certa forma, né, a gente sabe que tudo isso que você listou é decidido através da política, né? É por meio da política que a gente vai ter a concretização dessas ferramentas todas, que a gente vai ter um transporte público de qualidade, uma saúde pública de qualidade. Então eu queria também, se me permite, nessa reta final, que você falasse com base na sua experiência, né, trouxesse essa reflexão também para a gente da importância do voto, né, a importância de fazer uma análise ali criteriosa desses candidatos, né? E a importância de que a gente tenha confiança ainda, né, na política. A gente sabe, muita gente não gosta, fala que é só palco de corrupção, enfim, mas todos esses problemas que afetam a nossa vida, não tem como ser diferente, né? Senão através das políticas públicas, e para isso a gente precisa ter os nossos representantes. Não sei se a Mari tem mais alguma contribuição nesse sentido, mas queria que você trouxesse também essa reflexão aí, principalmente, né, nesse momento tão valioso que é essa reta final da campanha. O voto, ele é extremamente importante, né? Eu que sou de uma geração anterior a de vocês, né, bem anterior, a gente queria votar para presidente, né? Então, teve, né, muita manifestação para isso e tudo mais. Então, as novas gerações acabam não entendendo a importância de ter esse direito de votar. Então, isso é importantíssimo. O que é importante, na verdade, é justamente isso. As pessoas elas se ressentem porque os serviços públicos não chegam da maneira como deveriam, mas se a gente não estudar bem quem a gente vai colocar lá, não entender bem o passado dessas pessoas, não procurar as informações em fontes confiáveis, isso é muito importante.
Não adianta a gente se informar só pelo que recebe pelo WhatsApp, é importante a gente se informar pelos veículos de comunicação, de credibilidade, justamente para entender. Hoje em dia existem várias ferramentas que colocam a vida dos candidatos, que expõem a vida dos candidatos, e essa análise ela é importante justamente para a gente poder ir melhorando o nível, a qualidade daqueles que vão nos representar. Esse descrédito com relação à política, ele é uma coisa que já vem acontecendo ao longo dos anos, pelo menos aí nos últimos 20 anos, a cada eleição a gente vê um número maior aí de abstenções, de votos nulos e brancos, justamente por esse descrédito, que é explicado cientificamente também. O Castells diz que quanto mais uma sociedade é impactada pelo escândalo, mais as pessoas se afastam da política. E aí acabam indo para a polarização dessa discussão e tudo mais. Então, assim, nessa reta final, do mesmo jeito que existe um esforço aí intenso dos candidatos para fazer suas mensagens chegarem até as pessoas, é importante também que as pessoas saiam um pouquinho ali da sua zona de conforto e que procurem, né, que não peguem um santinho do chão, ou que não vejam que, fulano, eu até gosto das propostas de fulano, mas ele não vai ganhar, então não vou votar. Não, exerça o seu voto de acordo com a sua consciência, porque isso faz toda a diferença. A política não é ruim, a política tem coisas muito boas, existem pessoas muito bacanas trabalhando dentro da política, e se assim não fosse, a gente não teria hoje ainda uma sociedade em que a gente pode votar. Né? A gente já tive a oportunidade de trabalhar em sociedades onde o nível de democracia, a qualidade da democracia não era considerada baixa, e aí você vê o quanto o cidadão não pode intervir, não pode participar. Nós aqui no Brasil podemos, então precisamos sim continuar exercendo esse direito de uma maneira consciente, pesquisando, analisando e votando de acordo com aquilo que o nosso coração e a nossa consciência nos indicar. Mari, Perfeito. fica à vontade. Tem mais dúvidas por aí? Não, eu queria só finalizar, Gil, porque eu estava pensando, parece tão distante, né? Mas as últimas eleições municipais a gente estava vivendo uma pandemia, né? E nessa análise a gente via que, principalmente no Mato Grosso, as pessoas realmente não quiseram arriscar, né, em candidatos, às vezes, desconhecidos, ou candidatos que não haviam, né, um movimento ali dentro da política. Eu prefiro, teve uma taxa de reeleição muito grande, né? Eu prefiro ficar com quem a gente já conhece, porque estamos passando por um momento muito complicado. Havia ali, né, um movimento, uma tendência devido, né, ao Covid que a gente estava vivenciando. E queria ver de você. Você vê algum movimento na eleição municipal desse ano, algo que de alguma forma vai afetar o eleitor? Olha, eu vejo uma coisa que já começou na eleição passada, e nessa ela acho que se acentuou um pouquinho, de uma polarização, da polarização nacional contaminar o debate das eleições municipais, coisa que antigamente a gente não via. Eu acho que isso é um pouco, assim, não é muito saudável, porque quando a gente fala de eleição municipal, a gente fala daquilo que está próximo da gente, muito próximo da gente, dos problemas do dia a dia. São problemas que nos afetam do ponto de vista da nossa vida mesmo, no nosso dia a dia. E infelizmente, a gente tem visto muita briga e muita discussão e muito ataque, justamente em função de questões ideológicas. E eu acho que isso atrapalha um pouco o debate. Na eleição passada, com a Covid, a gente teve ali uma exposição, um escancaramento, né, dos problemas sociais em todos os níveis. Ali a gente viu o quanto os sistemas de saúde funcionaram ou não funcionaram nas cidades. A gente viu uma série de questões. Então, buscar pelo que a gente já conhecia foi o que aconteceu, foi uma tendência. Hoje, a gente tem visto em algumas cidades, logicamente não em todas, mas em algumas cidades emblemáticas, esse debate, essa antipolítica tomar a discussão, tomar, né, a frente nas discussões. E eu acho que isso é muito pouco saudável para a democracia, porque a gente acaba
vendo que ganha-se mais espaço quando você tem uma frase que lacrou no debate, do que uma solução que você tenha de fato para o problema da sua cidade. Então, acho que isso é algo de reflexão. Eu acho que a gente só vai ter noção do tamanho disso depois do dia 6 de outubro, de fato, mas é algo que, assim, que depois das eleições, a gente vai precisar continuar trazendo esse debate, e eu acho que os meios de comunicação, os espaços que vocês estão proporcionando aqui, por exemplo, nesse momento, eles são fundamentais para a gente entender um pouquinho mais sobre isso e fazer o eleitorado também refletir sobre essas questões. Perfeito, Gil. Nosso tempo aqui está acabando, mas queria, assim, te agradecer muito por ter tirado. Eu sei que é correria aí nessa última semana de campanha. Muito obrigada por ter tirado um tempo para estar aqui com a gente, esclarecendo também nossas dúvidas dos ouvintes. Aqui tá de portas abertas. Eu vou incomodar você mais vezes para estar aqui mais vezes para a gente estar falando de outros assuntos, né, que não seja especificamente sobre eleição. Agradecer, falar que eu admiro muito seu trabalho e você como mulher, né, sendo um exemplo para nós, né, dentro da comunicação política. Muito obrigada, sucesso aí nas campanhas que você tá e mais uma vez, muito obrigada. Ainda mais que ela falou que ontem surgiu um fato novo, né, deve em tá uma uma das correria, campanhas uma aí, loucura. mas ainda assim a Gil conversou conosco e trouxe aí belíssimas reflexões, também dicas, né, para que os candidatos aproveitem nessa reta final. Queria agradecer também a Gil. Eu que agradeço vocês, foi um prazer enorme bater um papo com vocês. Eu estou sempre à disposição, inclusive para tratar de outros temas, sim, tá? Passando as eleições, podem me convidar. E aí, outra coisa, se vocês quiserem também bater um papo no futuro, no mês de novembro, na verdade, terminando as eleições aqui no Brasil, eu estou indo para Cabo Verde. A eleição lá é no dia 1º de dezembro. Então, posso trazer novidades aí do outro lado do oceano, tá bom? Perfeito, também, já vou deixar a data anotada. Depois de 1º de dezembro, a gente chama a Gil para contar um pouquinho das eleições de lá. Obrigada, Gil. gente. Sucesso para você por aí. Tchau, tchau. Obrigada. 9h59, Mari. Tá na hora já do repórter CBN ou ainda não nos chama Pedro Panocchi? Um minutinho, Mari. E aí? Hoje é dia de acompanhar debate, reta final também. Como é que tá aí a tua agenda nesses últimos dias? Bom, reta final. Agora, terça que vem, daqui uma semana, eu e Camila vamos estar aqui, a gente, né, analisando aí os eleitos nas 142 municípios, 141, né, a tendência é que aqui realmente vá para o segundo turno, mas vamos aguardar, a gente não sabe o que vai acontecer, né, nos próximos dias, ainda mais, igual como a Gil disse, né, a última semana é uma semana importante, a gente tem 2 debates pela frente, a gente vai ver aí como os candidatos vão se portar, porque realmente os eleitores vão estar mais focados, a audiência deve aumentar nesses debates, né, da última semana, e pode ser que aí a gente tenha um crescimento aí, quer dizer, uma diminuição dos indecisos, né, um crescimento dos votos válidos, pode ser que talvez dê aí no primeiro turno, né, então a gente fica na expectativa, mas terça-feira que vem estamos aí, Cami, pra gente analisar aí as eleições municipais.